Olá, meu amigo, minha amiga, eu sou o Wellington Galvão, estamos aqui novamente trazendo a palavra de Deus para vocês. Nós estamos no livro de Mateus, no capítulo 14, falando sobre os milagres de Jesus, a multiplicação dos 5 pães e os 2 peixes. Palavra maravilhosa que todo dia temos prazer em ler, escutar e refletir na palavra de Deus. Fique com Deus e vamos para o estudo. Mateus capítulo 14, do versículo 1 ao 36, diz assim: Por aquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos a respeito de Jesus e disse aos que o serviam: Este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes miraculosos. Pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocando-o na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Porquanto João, que lhe dizia, não tinha permitido viver com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, porque este o considerava profeta. No aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes, que ele prometeu sob juramento dar-lhe o que ela pedisse. Influenciada por sua mãe, ela disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou aflito, mas por causa do juramento e dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela pedia, e mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem, que a levou à sua mãe. E os discípulos de João vieram, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões o ouviram falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram dele e disseram: Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: Eles não precisam ir. Dê-lhes você algo para comer. Eles lhe disseram: Tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele, e ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-lhes aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido, a multidão subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: É um fantasma, e gritavam com medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudesse tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Que prazer os discípulos tiveram de poder caminhar com Jesus Cristo. Que prazer aquela multidão teve de poder conhecer a Jesus Cristo, recebendo cura, recebendo palavras de salvação. Tem a passagem aqui no versículo 36 que diz assim: Suplicavam-lhe
que apenas pudesse tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram ficaram curados. Que satisfação em poder ter Jesus Cristo perto de nós. Hoje a nossa alegria é em saber que um dia Ele nos falou: eu vou ao céu, eu vou ao Pai, mas eu deixo com vocês o meu Espírito, o meu mediador, e receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão chamados minhas testemunhas. Assim diz em Atos, capítulo 1, no versículo 8. E essa palavra maravilhosa será proclamada em Jerusalém, em Samaria e todos os confins da terra. Que a mensagem maravilhosa, que a palavra de Deus possa entrar no teu coração, na tua mente, que você possa proclamar essa palavra dia após dia. Olha, eu quero deixar uma palavra profética para você agora. Se você precisa de uma bênção, você sabe qual é. O versículo que eu deixo para você agora, você anote e depois você receba essa palavra que eu estou deixando para você. Sempre Mateus capítulo 14, no versículo 18, Jesus disse assim: tragam-nos aqui para mim, disse ele, e ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças, partiu os pães. Irmãos, Jesus olhou aos céus. Se você nesse momento precisa de um favor do Senhor, se você nesse momento precisa das suas respostas, você vai para lá de fora. Agora eu não sei se é de dia, eu não sei se está fazendo sol, se está chovendo, se está de noite. Vai, olhe para o céu. Agradeça a Deus por você ter voz, por você poder olhar para o céu. Agradeça a Deus pelo que você já tem agora e fale com Ele: Senhor, eis-me aqui. Levante as mãos como Jesus Cristo fez e acredite que a sua bênção vai chegar. Amém? Glória a Deus, que Deus seja louvado no céu e na terra. Que Deus possa estar abençoando a tua vida, a tua casa, os teus projetos, os teus sonhos. Fique com Deus e até o próximo vídeo.